Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados sacerdotes, padres, irmãos no ministério, queridos irmãos e irmãs, neste dia 23 de dezembro, então já estamos próximos às vésperas do Natal, nós ouvimos nessa primeira leitura na profecia de Malaquias, e tudo que nós escutamos aqui podemos colocar para a figura de João Batista, que é chamado de mensageiro, aquele que vem para preparar o caminho do Senhor, aquele que no Evangelho de hoje nós vemos aqui já é apresentado para nós a gravidez e o nascimento. Mas o fato que nos chama atenção na liturgia da palavra deste dia é o fato de Zacarias ter permanecido durante todo esse tempo também sem poder falar e provavelmente também sem poder escutar, provavelmente. Mas foram 9 meses de gestação ali de João Batista no ventre de Isabel, mas foram 9 meses também que Zacarias foi amadurecendo. Então, ele amadureceu na vida de João Batista um processo de mudança. Então, aqui nós devemos pensar quantas vezes nós não somos abertos às mudanças queridas e desejadas por Deus. Nós nos prendemos naquilo que nós achamos ou pensamos que ser o melhor. Claro, aqui vamos pensar Zacarias em relação ao filho, aqui a questão do nome, em primeiro lugar. Nós não temos nenhum parente seu com este nome, João, então provavelmente seria Zacarias e tal. Os pais têm muitos projetos para os filhos. Então, às vezes, o filho é um pequeno projeto do pai, ele é um outro eu ali. Então, só que nesse processo é ferida ali a identidade da criança também. Você vai ser padre, mas será que Deus chamou? Você vai ser médico, mas parou para analisar de fato, ver a estrutura da criança, quais são as tendências, a vocação de fato, se ele de fato tem estrutura para ser médico, ele vê sangue e desmaia, cai para trás, não pode ver ferida, mas o pai às vezes não quer mudar. Em Zacarias, nós vimos essa capacidade de mudança. Em Zacarias, nós vimos essa capacidade de acolhida da vontade de Deus para ele, mas, sobretudo, da vontade de Deus para o menino, João Batista. E onde nós percebemos isso no Evangelho que nós escutamos nesse dia. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam
dar-lhe o nome de seu pai Zacarias, o que seria normal, o que seria o corriqueiro, o que seria a estrutura. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente com esse nome. Aí fizeram um sinal lá para João Batista, que ainda estava mudo, não conseguia falar, coitado. Fizeram o sinal, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha, fazendo sinal com a mão, soltando algum som pela boca, provavelmente, e escreveu: João é o seu nome. João Batista. Zacarias mudou a estrutura. Zacarias mudou aquilo que ele pensava em relação à criança para acolher o que Deus pensava, o que Deus tinha de projeto para aquela criança, não o que ele tinha de projeto. Nós devemos ter essa abertura na nossa vida. Aqui eu coloquei como exemplo famílias, né? Pai, filho, mas também para a minha vida, para a sua vida. Como está a capacidade de acolher aquilo que Deus quer de fato para você e não aquilo que você imagina ser o melhor? Ah, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que vai me fazer bem. Mas é em oração que nós conseguimos acolher aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Ele pensou para nós desde sempre. Porque aqui viram na primeira leitura que é uma prefiguração de João Batista, daquilo que ele seria, bem antes dele nascer e tudo. Ou seja, ali em profecia já era manifestado aquilo que estava no coração de Deus desde sempre. O que Deus pensou para você desde sempre? O que estava no coração de Deus a seu respeito desde sempre? Seja para a vocação, seja para a profissão. Então, que nesse dia o Senhor nos conceda a graça e a coragem para perguntarmos: o que o Senhor pensou para mim desde sempre? Isso que eu estou escolhendo é movido por minhas escolhas? Ou será que eu estou sendo movido pelas escolhas dos meus pais? Escolha do meu pai, da minha mãe? O sonho deles, não o meu? Claro, se for o sonho deles, você caminha para a frustração. Então, abramos o nosso coração para o sonho de Deus a nosso respeito. Senhor Deus, nós vos pedimos no final desta homilia que a Tua graça nos mova, assim como Zacarias foi movido por Tua graça, e ali, Senhor, ao acolher o seu projeto para a vida do filho, ele voltou a falar. Sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Quando descobrimos o que Deus quer de nós, o projeto para o qual fomos criados, a primeira realidade que vem na nossa boca é o louvor. Nós louvamos a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos por aquilo que somos diante de Ti, por aquilo que somos, porque assim o Senhor o quis. E a palavra ainda diz que os vizinhos ali ficaram com medo, a notícia se espalhou por toda a região, e eles ficaram pensando o que virá a ser este menino. João Batista viveu na própria vida a missão querida por Deus. Anunciou o Salvador, aquele que viria, e nas proximidades dos dias de Natal, nós queremos caminhar, Senhor Deus, como João Batista, nessa expectativa do menino que vem, nessa expectativa de Jesus que se aproxima, nessa grande esperança que transforma a nossa vida, que transforma a nossa existência, que purifica a nossa família, que quebra algumas estruturas nossas, que quebra aquelas estruturas aparentemente perfeitas que nós construímos para nós mesmos, talvez para o filho, e nos coloca na estrutura desejada
por Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito nos convence, o Teu Espírito nos amadurece, às vezes instantaneamente, talvez 9 meses, como foi o processo de amadurecimento na vida de Zacarias. Enquanto João Batista era ali gestado, gerado no ventre de Isabel, a sua palavra também era gerada, gestada e convencia o coração de Zacarias. Convença, Senhor Deus, nós te pedimos, convença o nosso coração a respeito dos teus projetos, convença o nosso coração, nós te pedimos, a respeito da conversão do nosso coração. Quantas vezes temos o coração endurecido como pedras, e ali a palavra não penetra, toda semente lançada não produz frutos, é facilmente levada pelo vento, as raízes não se tornam profundas, e assim não acontece a mudança. Que a mudança de Zacarias seja reflexo da mudança também na nossa vida, nesses dias que nos aproximamos das festas do Natal. Que o Senhor prepare o nosso coração para o perdão, para a reconciliação. Quantas coisas precisam ser reestruturadas na nossa casa, na nossa família. Quantas pessoas nós precisamos procurar. Claro que isso não deveria ser apenas este tempo, deveria ter procurado antes, mas se não procurou antes, procura agora para se reconciliar. Manda uma mensagem, manda um áudio, faz um vídeo, peça desculpas, não sei, peça perdão, diga que ama, mas permita que o próprio Senhor quebre, mais uma vez a palavra, estrutura. Não as estruturas dele, recordando, mas a sua. A que você inventou. Eu inventei essa. É maravilhosa. Não, maravilhosa é a estrutura e o projeto de Deus para a sua vida. Maravilhosa é a estrutura criada por Deus para a nossa vida. Que neste dia acolhamos com o coração aberto, cheio de louvor a Deus, essa realidade na nossa vida. Assim seja.